Olá! A fibromialgia é uma condição crônica que causa dores intensas por todo o corpo, provoca rigidez e tensão nos músculos, tendões e articulações. Os principais sintomas sentidos por pacientes com fibromialgia são dores pelo corpo todo, durante todo o dia. Segundo estudos, a doença atinge 10% da população brasileira e é mais comum entre mulheres com idade entre 25 e 60 anos. Ela é considerada uma síndrome, o que, em termos médicos, identifica uma doença que apresenta um conjunto de sinais e sintomas, sem causa específica. E para conversar comigo no estúdio do Momento Saúde de hoje, sobre fibromialgia, está o professor e doutor-chefe do Departamento de Reumatologia da PUC Campinas, José Roberto Provenza. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço muito o convite da TV Câmara, né? O seu convite também, tão agradável. E é sempre bom estar falando sobre saúde, né? Sempre bom. E falar sobre fibromialgia. Que ainda levanta muitas dúvidas, né? Bastante... muitas pessoas têm muitas dúvidas ainda a respeito, não é, doutor? Não só os pacientes, como também os próprios médicos ainda têm bastante dúvida em relação a diagnóstico e tratamento dessa enfermidade. Dessa doença. Doutor, e é isso mesmo? Atinge mais mulheres? A população mais atingida são as mulheres? As mulheres são mais... nós temos uma proporção de cerca de 10 mulheres para um homem. E essa explicação é uma explicação ainda que carece também de estudos mais aprofundados, mas parece que o estigma, principalmente em relação à questão hormonal, tem muita relação com isso. Na verdade, não é só a fibromialgia, como outras doenças reumáticas, existe uma prevalência maior nas mulheres. Por exemplo, a própria artrite reumatoide, que é uma outra doença, o lúpus. Quem já ouviu falar do lúpus é uma doença também não tão comum como a fibromialgia, mas também na proporção de 9 a 10 mulheres para um homem. Então é muito mais frequente na mulher. Também. Doutor, eu queria que o senhor definisse para a gente aqui o que é a fibromialgia, né? Muita gente tem dúvidas ainda. Queria que você definisse para a gente o que é essa doença. Na verdade, nós podemos dizer que a fibromialgia, vamos dizer que o melhor seria dizer que ela é uma síndrome. Porque quando nós falamos que é uma doença, nós temos a etiologia, quer dizer, a causa da doença, nós conhecemos muito bem o quadro clínico e sabemos como tratar. Na verdade, a fibromialgia, podemos defini-la como uma síndrome, né? E não uma doença. Então, basicamente, é uma síndrome caracterizada por dor difusa pelo corpo, tanto acima quanto abaixo da cintura, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do corpo, por mais de 3 meses de duração, quer dizer, uma dor longa, que se estende por muito tempo, e normalmente, isto é muito importante lembrar, acompanhada de dificuldade na qualidade do seu sono. Então, são muito associado um ao outro, então. Muito associado à dificuldade do relaxamento. Então, basicamente, é uma síndrome dolorosa, crônica, difusa, e ela é localizada principalmente na musculatura. Lembrar bem que essa doença, diferente dos demais reumatismos, a fibromialgia não gosta tanto das articulações, gosta muito mais da parte muscular. Então, são pessoas que normalmente têm essa dor, uma dor persistente, uma dor crônica, né? E essa é a definição clássica. Então, ela é de duração muito longa. Né? Então, no mínimo 3 meses ou no máximo 3 meses de duração? No mínimo de 3 meses em diante. Né? Em diante. Então, para que nós possamos falar que o paciente está apresentando, nós temos que pelo menos ter no mínimo 3 meses de queixa contínua de dor na musculatura. E não tem uma localização, ela é difusa pelo corpo. Eu não posso ter a dor, por exemplo, só na parte de baixo.
O doutor falou que pode ser só da cintura para baixo ou para cima. Eu posso ter ela localizada só nas pernas, por exemplo, ou só na parte de cima, nos braços? Aí nós entramos com o diagnóstico diferencial com a fibromialgia. Existem dores musculares que são localizadas, né? Aí nós temos uma outra situação chamada síndrome da dor miofacial. O que é isso? São grupos de musculatura que se contraem, que ficam extremamente doloridas, e é muito comum, eu vou citar como exemplo, a lombalgia. A maioria, eu acho que até é bom que todos que estão nos ouvindo, pelo menos um dia na vida vai sentir dor nas costas. Com E certeza. a causa mais comum de dor nas costas, de dor na coluna principalmente, seja ela cervical, dorsal ou lombar, é a postura. Nós perdemos um pouco essa rigidez em relação a se posicionar corretamente nas cadeiras, né? Então a postura, na maioria das vezes, leva o paciente a ter contraturas musculares regionais, aquela dor lombar, aquela dor cervical, aquele torcicolo. Isso nós chamamos de dor miofacial, que não é fibromialgia. A fibromialgia, como eu defini para você, ela tem que ser uma dor difusa pelo corpo todo. Então, vamos separar o que é a dor miofacial, que é bastante comum, né, com a fibromialgia, que é uma dor difusa. O diagnóstico ainda é um grande desafio para os médicos. Saber conseguir fazer essa diferenciação. Nisso o paciente ajuda muito, falando onde sente dor, como que sente essas dores. Eu queria aproveitar esse momento para poder definir bem o que é o reumatismo, né? Porque as pessoas ficam, quando nos procuram com alguma dor, elas vêm com aquela esperança de que a gente faça um exame de laboratório para que a gente possa fechar o diagnóstico dela e achando que essa doença é uma doença no sangue. Então, reumatismo é toda dor que acomete o aparelho osteoarticular. Existe mais de uma centena de doenças reumáticas. E dentro dessa centena de doenças reumáticas existe um grupo de doenças chamadas doenças que acometem as partes moles, que são músculos, tendões, ligamentos e uma bolsinha que nós chamamos de bursa. Então você já ouviu falar da tendinite, da bursite, né? Tendinite, bursite, e agora nós temos nesse grupo a chamada fibromialgia, porque a fibromialgia está dentro do grupo das doenças que acometem partes moles. Os médicos, por que a gente vê essa dificuldade? A fibromialgia, diferente das outras doenças reumáticas, ela não tem um marcador no sangue para você falar, olha, eu tenho essas dores e o exame de laboratório está me mostrando exatamente que eu tenho essa doença, a fibromialgia. Então não tem. Muitos colegas médicos acham que a fibromialgia ela é manifestação de um problema psicossomático ou psíquico e que acham que a fibromialgia não é uma doença primariamente física. Uma doença em si. Eles acreditam que é uma doença psicológica que reflete. Que reflete no na corpo, musculatura. na musculatura. E, na verdade, em parte, eles têm razão. Mas a fibromialgia, muitas vezes, ela pode estar acompanhada também de quadros depressivos. Nem toda fibromialgia vem acompanhada com depressão. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, toda vez que nós temos uma enfermidade em que você não consegue ainda entender muito bem através da sua fisiopatogenia, como é que funciona, né? Não tem um agente etiológico, não tem um agente causador, né? Como é que eu posso definir que doença é essa? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, a fibromialgia é uma enfermidade onde você tem dor crônica
principalmente por alterações dos seus neurotransmissores. Todos nós sabemos que para nós sentirmos dor, nós precisamos ter a percepção da dor. Isso tem muito a ver, então, a fibromialgia é a percepção da dor, como cada um percebe a sua dor, o que sente. Perfeitamente. O que ocorre na fibromialgia? O paciente com fibromialgia, ele tem uma dificuldade muito grande de controlar o seu limiar de percepção de dor é bem diferente de um paciente normal. Onde é que está o nosso controle de dor? Ao nível do sistema nervoso central. É lá em cima que nós temos os níveis de controle de percepção de dor. De tal maneira que quando você estimula um ponto do seu corpo, essa transmissão nervosa, ela entra pela coluna vertebral, através da medula, sobe até o cérebro, até a região do córtex cerebral e depois desce a informação dizendo a intensidade de dor. Todo esse trajeto de ida do impulso nervoso que sai daqui de baixo e vai até o cérebro e volta, isso tem todos os mecanismos de regulação de dor. E quem é que regula? São neurotransmissores e receptores. Então nós temos receptores de dor e os neurotransmissores. Quais são eles os mais importantes? Serotonina e noradrenalina. São os dois mais importantes, na percepção da dor. Então, nós sabemos em diversos estudos que nós já fizemos, não só aqui no Brasil, como também internacionalmente, nós conseguimos demonstrar que o doente com fibromialgia, de fato, ele sente aquela dor porque ele tem alterações importantes nessa transmissão desses neurotransmissores que estão praticamente diminuídos nesses pacientes. Então isso é comprovado. Uma das causas seria essa. Aí o doutor também citou que poderia ser, que ela pode vir com depressão. Então algumas causas emocionais fazem também com que o paciente, a pessoa sinta isso, que isso reflita também no organismo dela, no corpo, né, nos músculos, no caso da fibromialgia também. Perfeitamente. Quando nós estudamos dor, nós temos que lembrar que a dor tem vários componentes. Tem o componente bio, psico, social. O biológico, que é a parte que eu acabei de descrever, que é a questão dos neurotransmissores. Sim. A questão psíquica, que está muito relacionada com a construção que você teve desde criança do que é perceber dor. Então você tem um conceito de dor que você adquiriu desde quando você era pequenininha. Então você teve experiências boas, experiências ruins, experiências catastróficas, que isso fez com que você, ao longo da sua vida, você construísse um modelo de percepção de dor. Então seria o modelo psicológico. E você tem o social. O social é o que existe externamente. Externamente você tem, no seu meio onde você convive, onde você vive, você tem estímulos diários. Quais são os estímulos? Vou falar um estímulo muito importante, de insatisfação. Quando você está insatisfeita no meio onde você vive, né, por diversos motivos, pode ser no seu trabalho, na sua casa, você tem um efeito que potencializa a dor. Sim, então vamos juntar os três, a parte biológica, que são os neurotransmissores, a questão psíquica, de como você construiu ao longo da sua vida o que é perceber dor, e os fatores externos, que é o meio onde você convive, é o ambiente onde você convive. Você juntando esses três, você vai ter uma leitura melhor do que é perceber ou não a dor. A dor, cada um tem a sua percepção, então. Exatamente. Tá bom. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais Momento de Saúde. Estamos de volta com o Momento Saúde, falando sobre fibromialgia com o Dr. Provenza, reumatologista aqui da PUC Campinas. Dr. Provenza,
A fibromialgia, ela atinge crianças também? Tem uma faixa etária que pode acontecer ou não? Não tem idade? A fibromialgia se manifesta principalmente na faixa de idade que vai dos seus 30 aos 60 anos. Existe um pico de maior incidência em diversos trabalhos mostrando que a idade principal mesmo é 40 anos de idade que aparece mais. Mas pode aparecer tanto na infância quanto na juventude, numa escala menor. É muito comum em pediatria nós encontrarmos as mães levando seus filhos nos ambulatórios de pediatria com queixas de dores nas pernas. Dores nas pernas, dores no corpo, e aí o pediatra, por diversas vezes, isso está corretamente feito, faz toda a análise clínica e depois executa os exames subsidiários para verificar as causas mais importantes dessa dor. E muitas vezes não se consegue fechar o diagnóstico dessas dores persistentes que essas crianças apresentam, tanto nas pernas quanto no corpo. Eu já vi várias crianças no nosso ambulatório de reumatologia, inclusive na PUC em Campinas, aqui, nós temos um ambulatório de reumatologia pediátrica, onde nós atendemos essas crianças que são portadoras de dores crônicas, persistentes, onde os exames complementares estão completamente normais e são dores de difícil tratamento, são dores com resposta clínica ao tratamento muito pequena. Mas então pode ocorrer tanto na criança, no jovem, mas lembrar que a fibromialgia, na verdade, o percentual maior de pacientes portadores de fibro é principalmente dos seus 30 aos 60 anos de idade. Essa é a faixa mais importante. E, doutor, alguma doença já crônica ou alguma lesão que cause algum tipo de trauma na pessoa pode evidenciar ou aumentar esses sintomas da fibromialgia ou não? Isso não pode acontecer, não acontece normalmente. A fibromialgia, ela pode vir sozinha ou ela pode vir acompanhada de outras enfermidades. Quais são essas outras enfermidades que podem potencializar a dor da fibromialgia? Artrose, artrite reumatoide, lúpus eritematoso. Pacientes muitas vezes também confundem essas dores de fibromialgia com outras doenças. Quais doenças seriam? Essas também. Essas que também. O senhor citou agora. É muito importante porque às vezes nós estamos tratando um paciente com lúpus, está indo totalmente bem, ou com artrose, está indo muito bem, daqui a pouco ele tem tido dores difusas pelo corpo. Isto não é artrose, isto é a concomitância, é a vinda de mais uma enfermidade num paciente portador de artrose ou de alguma outra doença reumática. Vamos lembrar que existem situações de outras doenças, situações clínicas que podem confundir a dor da fibromialgia e não é a fibromialgia. Eu vou citar um exemplo que é muito comum. Pessoas que têm problema de tireoide, que têm hipotireoidismo, falta de hormônio da tireoide. Então são pessoas que sentem dores difusas, são pessoas que engordam mais, que ficam mais devagar, mais lentas. Então o hipotireoidismo pode confundir essa doença. Algumas doenças infecciosas, né? Infecções por alguma toxoplasmose, mononucleose, que dão dores musculares, dores difusas na musculatura, que pode confundir. Com a fibromialgia. Evidentemente, para a gente poder não errar, a história clínica do paciente é muito importante, né? E, evidentemente, os exames complementares que nós pedimos para esses pacientes são exames muito mais para a gente afastar essas outras doenças do que para confirmar a fibromialgia. Para confirmar. Né? Ela pode causar algum dano, inflamação em outros órgãos ou tecidos, a fibromialgia? Ou não, isso não acontece? Nós precisamos tranquilizar bastante as pessoas que estão nos ouvindo. Né? A fibromialgia não deforma. A fibromialgia não mata. Então, não mata. Não mata. Então, a fibromialgia, ela conduz o paciente a uma qualidade de vida ruim, porque a pessoa que sente dor constantemente são pessoas que têm uma alteração muito importante da sua qualidade de vida, não só do seu humor, né, da sua disposição.
Então, lembrar então que é uma doença que não deforma, é uma doença que não acomete as articulações e sim a musculatura, e o prognóstico dela é um prognóstico bom. Né? Então ela não tem o índice de mortalidade por fibromialgia, ela não tem nenhuma relação com a fibro. E tá? a consequência então seria essa, uma qualidade de vida não tão boa. Uma das coisas que o doutor já disse também, que a gente falou no primeiro bloco, a respeito do sono, que é ruim, né? A gente sabe quando a gente dorme mal, no dia seguinte, como que a gente leva o nosso dia, o quanto é difícil levar o nosso dia. Então, uma das consequências seria essa. Exatamente. Mas pela qualidade de vida. Exatamente. Então, a questão do sono é muito interessante. A frase mais interessante do paciente com fibromialgia, ele fala assim: doutor, eu me deitei bem e levantei pior. A sensação que eu estou tendo todas as manhãs é uma sensação de que parece que eu trabalhei a noite toda, parece que eu carreguei saco de cimento, parece que eu briguei a noite toda, eu levanto pior do que quando eu me deitei. E é interessante porque se você fizer um exame desses pacientes, é um exame chamado polissonografia, eletroencefalograma do sono. Você vai ver que são pacientes que não conseguem entrar, nós temos 4 fases do sono. Ele não consegue atingir a fase mais profunda. Então, a chamada fase não REM. REM quer dizer movimentos rápidos dos olhos. Você pode perceber que quando a gente está dormindo, a gente fecha os olhos e fica olhando para a pessoa, existe um movimento do globo ocular. Ele vai para lá, vai para cá. É verdade. Então, o período do não REM é a hora que os olhos param lá dentro, coberto pela pálpebra. É aquela horário que você está relaxada, completamente relaxada. É isso que nós queremos que o paciente fibromiálgico tenha. E ele não consegue entrar bem nessa fase. E você vai ver que a hora que nós falarmos do tratamento é o período que eu vou falar dos remédios que a gente pode ajudar o paciente a entrar mais nessa fase do chamado sono não REM. Que aí já melhoraria a qualidade de vida. Sensivelmente. Sensivelmente. Doutor, a gente, antes de falar sobre os tratamentos, eu queria saber, então, quais os exames realizados para detecção, ou melhor, né, para descartar todas as outras doenças que parecem com a fibromialgia, para que chegue à conclusão, ao diagnóstico de que é. Se você me permitir, claro, eu vou acrescentar mais algumas coisinhas nos sintomas que o paciente fibromiálgico tem. Normalmente ele acorda pela manhã, além daquilo que eu já comentei das dores, que parece que eu carreguei muito peso, ele tem uma sensação de mãos inchadas, mas é uma sensação subjetiva. Ele parece que está com a mão inchada, mas você vai examinar, não tem, mas é uma sensação de mãos grossas, formigamento. São pacientes que têm muita cefaleia, alguns têm alteração um pouquinho da memória, alguns pacientes têm também constipação intestinal, eles podem apresentar. Né? Então, são pacientes que têm outros sintomas concomitantes aos sintomas de dor muscular difuso. Né? O diagnóstico, além de nós observarmos aquela dor crônica de mais de 3 meses de duração, ao exame clínico do paciente, nós podemos detectar, através da palpação do paciente, nós temos a presença de pontos dolorosos. Foi mapeado no paciente 18 pontos, que são pontos estratégicos da fibromialgia. De quem tem a doença. De quem tem a doença. A síndrome, a né? Síndrome, a síndrome. E esses pontos são chamados tender points, pontos de dor, e que a gente palpa com o polegar, nós sabemos a intensidade que nós temos que imprimir sobre aqueles pontos, e nós temos que somar esses pontos de dor, dolorosos, junto com aquele sintoma geral que eu acabei de falar de dor pelo corpo há mais de 3 meses de duração. O histórico que o paciente vai te apresentar. Exatamente. Agora, indo para a questão que você me fez, a questão dos exames complementares. Isso. Eu queria dizer que
é a coisa mais interessante que tem, é o atendimento do paciente com fibromialgia. Muitas vezes ele chega no nosso consultório com 1 ou 2 sacolas recheadas de exames e fala assim: doutor, o senhor é a minha última esperança. Eu já passei o senhor já ouviu muito isso, né? Eu já passei por vários colegas e eu estou trazendo aqui todo o meu check-up. Então, o que ocorre? A esperança que aquele paciente tem de encontrar alguma alteração nos exames laboratoriais, ela praticamente é em vão. Alguns exames são importantes nós fazermos, né? O mais importante de tudo é o exame físico, é a história clínica e o exame físico. Um pedacinho assim, nós pedimos os exames complementares. E os exames complementares são exames, como eu falei desde o princípio, são exames mais para nós afastarmos outras doenças do que propriamente para fechar esse diagnóstico, né? Eu quero lembrar também a todos que essa doença, ela não é uma doença inflamatória. Portanto, não espere encontrar no sangue sinais como VHS, que é uma prova que nós pedimos de inflamação, está normal, proteína C reativa, que estará normal também, são provas inflamatórias que na fibromialgia elas estarão normais. Então os exames que a gente pede normalmente são exames para a gente afastar outras enfermidades, dentre elas o diabetes, normalmente a gente pede uma glicemia, pedimos exames da tireoide, pedimos a dosagem do cálcio. Então, nós pedimos alguns pouquíssimos exames para poder afastar as outras doenças. As outras possibilidades. Evidentemente. Então, não esperem que os exames laboratoriais, é frustrante que exame laboratorial feche o diagnóstico da fibromialgia. Não fechará, né? E o que é muito interessante, e aí é uma questão que nós podemos discutir um pouquinho mais para frente também, quando esse paciente chega em casa e diz ao seu companheiro ou companheira que voltou ao médico, os exames estão completamente normais e eu continuo com dor, é extremamente frustrante para aquele paciente explicar para os seus familiares que eu sou uma dolorida crônica, né, e que muitas vezes ela é um pouco rejeitada no ambiente onde ela convive. Existe uma certa rejeição, porque ela se queixa demais de dor. Será que essa dor é verdadeira? Será que ela existe? Gera essa dúvida, não é? Muito. Do familiar, dos parentes, Muito. em acreditar, né, que isso existe mesmo, porque a pessoa reclamar de uma dor, sei lá, 1 ano das mesmas dores e até se diagnosticar, né, dependendo, e a família já desacredita também, né? Totalmente. Totalmente. E você imagina que nesse momento em que o paciente precisa de carinho, precisa ser acolhido pela sua família e pelos seus amigos e pelos os funcionários por onde ele trabalha e as pessoas onde ele convive, ela é extremamente rejeitada. São pessoas que ficam de escanteio. A palavra certa totalmente. É essa. Ninguém suporta ver ninguém se queixar 24 horas. O tempo todo e por muito tempo, né? E outra coisa muitíssimo importante, o dolorido crônico, ele acaba tendo alterações importantes na questão na questão sexual. Tanto as mulheres quanto os homens, especialmente as mulheres, porque elas são as mais afetadas. As mais afetadas. Tem uma perda importante da libido, né? O desejo sexual diminui muito, porque são pessoas que não têm o prazer, se sentem doloridas e muitas vezes mais ainda a rejeição. Com certeza. Mais rejeição ainda. Mais rejeição ainda depois disso, né, doutor? Tá bom. Nós vamos para mais um intervalinho e já voltamos com mais Momento de Saúde. Estamos de volta com o Momento de Saúde de hoje, falando sobre fibromialgia com o Dr. Provenza, doutor e chefe da área de reumatologia aqui da PUC Campinas.
Doutor Provenza, qual a especialidade médica? Quem está sentindo dores ou que já foi detectado que tem a síndrome, quem que pode ser procurado além do reumatologista? Tem mais médicos que fazem um acompanhamento ou posterior também, depois que já foi detectado a síndrome? Olha, todo médico, qualquer médico, em qualquer área, mas basicamente a área de clínica médica, o clínico geral, né, ele pode acudir essas pessoas, podem ajudar essas pessoas. Evidentemente, eu tenho falado isso constantemente, são doentes que muitas vezes a gente repara que falta paciência por parte do profissional para poder atender um paciente com dor crônica. Quem se habilitar a tratar de pacientes com fibromialgia tem que ter, primeira coisa, muita paciência, muita calma. São pacientes que são muito queixosos, são pacientes que gostam de explicar, nós temos que ter calma para poder atender, precisa ter tempo de consultório para poder atendê-los. Evidentemente, é frustrante você atender um paciente com fibromialgia no ambulatório em que você tenha que atender 6, 7, 8 pacientes por hora. Não tem como você atender um paciente dessa maneira, né? Claro. Então, atender uma fibromialgia precisa ter calma e tranquilidade. Normalmente, o profissional que está mais habilitado, que se dedicou mais, tem se dedicado mais a estudar fibromialgia, é o reumatologista mesmo. E aí tem um acompanhamento psicológico também? Algumas pessoas precisam, né? Acabam precisando por conta do que o doutor falou mesmo. Já é uma pessoa desacreditada, é uma pessoa que reclama muito, que se queixa muito e que acaba, de uma certa forma, afastando algumas pessoas dela. Acho que isso acaba acontecendo. Cabe agora aqui o reumatologista ou o clínico que estiver acompanhando mensurar a intensidade desse componente psíquico. A maioria dos nossos colegas consegue controlar e consegue ajudar esse paciente. O que eu percebo no fibromiálgico é que ele não gosta de ser muito dividido entre outros profissionais. Ele gosta de ficar com o seu médico, né? Mas quando nós percebemos que tem um componente psíquico mais acentuado, onde a depressão é mais intensa, o quadro ansioso depressivo é muito importante, nós temos que também contar com o psicólogo e mesmo com o psiquiatra, né? Normalmente mais o psicólogo que tem nos ajudado com terapia cognitiva comportamental. Nós precisamos trazer esse doente para que tenha realmente um tratamento em que possa estudar melhor a questão comportamental dele e tirar o pânico da dor que ele apresenta. Então, o psicólogo muitas vezes é importante também. Doutor Provenza, como que se dá o tratamento da síndrome, da fibromialgia? Então, é extremamente importante, na primeira consulta, explicar para o paciente que se trata de uma doença crônica, de longa duração, que há uma necessidade de muita colaboração deste paciente, no sentido de desejar ficar bom. Nós temos que explicar ao doente que essa doença não deforma, não mata, não vai deixar incapacitado. Nós temos que estar junto, se possível, trazer o acompanhante ou a família para que tenha realmente participação ativa nesse tratamento, porque senão o resultado é muito ruim. É extremamente importante essa coparticipação da família, esse desejo. Nós temos que estimular o paciente fibromiálgico a nos ajudar, porque se ele vier ao consultório com a esperança de que o médico tem um remédio milagroso, ele vai ficar mais uma vez frustrado. Mais uma frustração. Então é muito importante que a gente explique isso para o paciente. Número 2, a questão dos medicamentos. A questão dos medicamentos. Lembrar que essa doença não é uma doença inflamatória. Ela não precisa de cortisona, de corticoides, não precisa de anti-inflamatório. Não façam isso, porque o resultado é muito ruim, porque a fibra muscular do fibromiálgico não está inflamada, ela está contraída. É diferente de uma fibra muscular.
totalmente inflamada e uma fibra muscular que ela está contraída. Eu preciso soltar essa musculatura. E como é que nós vamos soltar essa musculatura? Você se recorda que no começo eu falei dos níveis de percepção de dor e dos neurotransmissores. Existem substâncias hoje que ajudam principalmente no aumento desses neurotransmissores, principalmente da serotonina e da noradrenalina. Nós temos remédios que nós usamos durante o dia e também à noite que ajuda a aumentar o limiar de percepção de dor. Quando eu falo aumentar o limiar de percepção de dor, é para você ter dor, você precisa ter muito estímulo para você chegar lá. Então, quanto maior o limiar de percepção de dor, menos dor. Menos dor. Tá? Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos remédios que ajudam a fazer isso. Que ajudam a fazer esse trabalho. Esse é muito importante. O uso de analgésicos. Analgésicos como nós temos aí paracetamol, dipirona, eles são medicamentos muito leves, muito suaves e os doentes não se sentem tão bem com eles. Nós temos que evitar de ficar dando as drogas chamadas opioides, os opiáceos, que são drogas muito potentes que acabam levar o paciente à dependência. Então nós procuramos evitar analgésicos derivados do ópio, né? Então esses medicamentos, como eu falei, que nós usamos, eles aumentam a serotonina, aumentam a noradrenalina, nós temos condições de tratar melhor esses pacientes. E na parte física, atividade física é muito importante, né, doutor? Olha, é a parte mais importante, mas é a parte onde o paciente torce o nariz. Desanima mais rápido? Quando eu falo que o paciente precisa de exercícios aeróbicos, ele já fala assim, doutor, não vou fazer. Esses são os melhores. Esses são os melhores. Então eu vou explicar o que nós podemos fazer. Nós temos que lembrar que o fibromialgico, ele tem um condicionamento físico muito ruim. Ele não suporta fazer muito exercício, ele se cansa com muita facilidade. Você não pode pedir para quem tem fibromialgia ir para uma esteira e correr. Ele não volta mais na sua consulta porque vai te chamar de louco. Eu não consigo fazer isso. Porque ele sente dor, né? Ele não vai achar... Por que ele está me indicando um exercício como esse se eu sinto dor? Eu não consigo fazer o exercício, Exatamente. Né? Então, nós temos que ir devagar com esses pacientes. O que eles toleram mais? Água quente, a hidroterapia, a hidroginástica. A hidroginástica tem que prestar muita atenção. Tem que ser com grupos de fibromiálgicos, porque se você colocar na hidroginástica pessoas que não têm fibromialgia e conseguem ter uma dinâmica do exercício maior, ele não suporta acompanhar o grupo. Tem que ser grupos específicos. E desiste. Totalmente. A incidência é grande, aí ele não se ajuda na realidade. Não se ajuda. Outra coisa que ajuda bastante são os alongamentos. O pilates ajuda bastante. As massagens, a dança, o yoga. Então, tudo aquilo que traz prazer. Nós temos que perguntar para o paciente, muitas vezes ele não consegue nos responder, qual o exercício, o que ele gostaria de fazer. Aí você coloca na mesa quais são as possibilidades que ele pode fazer. Eu diria para você que eu começaria o tratamento da fibromialgia até falando nos exercícios, que eu acho que é o mais importante. O mais importante é o exercício. E depois, outra coisa importante é o sono. Existem medicamentos que nós usamos à noite em que você consegue mergulhar na fase 4 do sono. O doutor tinha comentado no bloco anterior, né? Exatamente. Que existem esses medicamentos na hora de dormir. Para que ele consiga ter um relaxamento da musculatura. Exatamente. Para poder dormir e descansar, né? Exatamente. Conseguir descansar essa musculatura. Esses medicamentos, eles são medicamentos do grupo, principalmente dos antidepressivos. Só que a dosagem que nós usamos são doses que não são antidepressivas. São doses pequenas que têm uma ação muito mais analgésica e principalmente relaxante muscular, melhorando a qualidade do sono, chamado sono não REM, que é o mais importante. E, doutor, existe prevenção para síndrome? Existe prevenção para que a pessoa não tenha a fibromialgia?
Olha, eu diria assim, a melhor prevenção para fibro é o exercício físico, a felicidade. A felicidade é ótima porque melhora muito a serotonina e noradrenalina, né? Estar de bem com a vida, de bem com a família, de bem com o seu ambiente de trabalho. Você tem que estar feliz. A felicidade é extremamente importante, atrelada ao exercício físico. Eu acho que a melhor prevenção é você buscar caminhos onde você possa sair e desviar desses obstáculos em que te deixa muito triste, muito aborrecida. Nós temos que tirar essas coisas da nossa frente, né, para se sentir mais feliz, né, na vida. Uma boa alimentação ajuda? Existem alguns alimentos que possam ajudar? Não, especificamente não existe nada que possa... alguns trabalhos mostrando se você ingerir alimentos que contenham maior quantidade de serotonina, como as castanhas e tudo mais, mas são trabalhos que não mostraram realmente uma significância clínica, estatística importante que os alimentos possam ter alguma interferência. E o tratamento é para o resto da vida? Sempre a pessoa tem que fazer esse tratamento. Por ser uma doença crônica, ela vai ter que seguir um tratamento para toda a vida? É um tratamento para o resto da vida, é um tratamento para sempre. Mas você sabe que o paciente descobre o caminho, né? Se nós temos que ter uma parceria muito forte com ele, e ele vai descobrindo qual é o caminho que ele tem que trilhar, e daqui a pouco ele sabe por onde tem que ir. A gente começa a reduzir o remédio, começa a diminuir a medicação, né? Então a gente consegue bastante coisa, né? A gente precisa dizer a todos que não é uma doença fantasma, né? Ela existe, né? Principalmente para os meus colegas médicos, né? Muitos ainda não quando acreditam. Eles me veem, eles falam, lá vem o Provenza falando novamente de fibromialgia, né? Mas eu queria só dizer uma coisa interessante também. O meu consultório, 15% das minhas consultas são consultas de fibromialgia. É um número alto, né? Nos consultórios de clínica médica, de clínica geral, 12%. É um número alto. É muito né, alto. doutor? E esses doentes, sabe onde é que eles ficam? Eles ficam batendo de porta em porta, perambulando, em busca de uma solução, né? Então, será que alguém vai despertar, vai descobrir o que eu tenho? Então, por isso que eu falei das 2 sacolas de exames, né? Eles vêm carregados com aqueles montes de exames, né? E muitas vezes eles já vão, doutor, se o senhor quiser olhar, o senhor olha, pode olhar, mas estão todos normais, né? Então, às vezes, eles até nos poupam de ficar abrindo os exames, né, que é uma quantidade imensa, né? E doutor, para a gente finalizar o programa de hoje, eu queria que o doutor desse dicas, né, para quem nos assiste, quem está sentindo uma dorzinha, procurar quem, em que momento procurar quando sentir essas dores pelo corpo, em que momento procurar, e depois, se diagnosticado, né, a fibromialgia, como ter uma boa qualidade de vida, como manter uma qualidade de vida boa, trabalhando, estudando, seja o que for, seguindo com a vida. Queria que o doutor falasse com quem nos assiste. Quando que nós devemos nos preocupar com dor, né? Dor todo mundo tem. Uma dor de cabeça, uma dor cervical, uma dor lombar. Isso a gente tem isso de uma maneira corriqueira. Toda semana a gente tem uma dorzinha. Essa dorzinha a gente combate aí com paracetamol, às vezes com um pouquinho de relaxante muscular, uma bolsa de água quente. As mulheres com as cólicas menstruais aí da vida que tem que usar aí o antiespasmódico, enfim. Mas quando essa dor ela é persistente, é uma dor que não cede aos analgésicos, ela ultrapassa mais do que 15, 20 dias sem ceder, é importante que a gente procure um médico. Mas qual especialidade? Qualquer médico. Todo médico está habilitado a atender dor crônica e dor aguda também. Mas essa dor foi muito persistente, que não cedeu, olha, passou hoje, mas amanhã voltou, passou, mas ela voltou. Esse vai e vem da necessidade de uso constante do analgésico não é normal. Claro. Então, procurar, essa é a dica que eu queria dar. Número 2, não esqueçam que exercício físico é o caminho. Sair da vida sedentária, sair da cadeira, se movimentar, é muito importante o exercício físico.
Ele é fundamental. Aumenta a serotonina, aumenta a endorfina, aumenta a noradrenalina, fortalece a musculatura, melhora a cartilagem, melhora os ossos, evita a osteoporose, melhora a circulação, melhora tudo. Um infinito, né, de coisas. Então, eu acho assim, exercício físico, tá certo? Uma coisa fundamental, né? E eu acho também que saber organizar melhor a vida em termos de dividir a vida não só em trabalho. Trabalho e lazer são fundamentais, a alimentação tem que ser uma alimentação correta, o sono. Eu lembro que o sono é fundamental, nós precisamos dormir bem. É a hora que a gente enche o tanque, né? A nossa gasolina é à noite, né? Eu acho que é a parte mais importante. Onde a gente repõe nossas energias. Não tenho a menor dúvida, nós precisamos dormir bem, né? E menos hora extra. Menos hora extra. Ok, doutor, muito obrigada pela presença aqui, viu? Foi um excelente programa e é um tema ainda muito, que gera muitas dúvidas, né? Mas acredito que quem nos assiste hoje já aliviou um pouquinho essas dúvidas, né? Já sanou um pouquinho dessas dúvidas. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Juliana. Obrigada. O Momento de Saúde de hoje fica por aqui. Você acompanha a nossa programação pelo canal 4 da NET ou pelo nosso canal no YouTube, o TV Câmara. Obrigada e até breve.